Seja bem-vindo ao Leitura em 10 Minutos. Meu nome é Kátia Cardoso, sua narradora de livros. Vamos juntos meditar no Livro dos Justos. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, avaliar e compartilhar. Capítulo 19. As abominações do povo de Sodoma e Gomorra. Em Sodoma tinham 4 juízes para 4 cidades. E estes são seus nomes: Seraque na cidade de Sodoma, Gomorra, Charcade, Zabinaque em Admá e Menom em Zeboim. E o servo de Abraão, Eliezer, chamou-os de nomes diferentes, e ele chamou a Seraque de Chacra, a Charcade de Chacrura, e Zebinaque de Zeboim, e a Menom de Matzlodim. E por desejo de seus 4 juízes, o povo de Sodoma e Gomorra tinha posto camas nas ruas das cidades, e se um homem viesse a esses lugares, ordenaram que o tomassem e o forçassem a deitar-se em uma de suas camas. E assim que se deitasse, 3 homens estariam em sua cabeça e 3 aos seus pés. E se o esticassem pela cama e o homem fosse menor do que o leito, esses 6 homens teriam que esticá-lo em cada extremidade. E quando ele gritasse, não poderiam responder-lhe. E se ele fosse maior do que a cama, eles afastariam as 2 extremidades da cama até que o homem chegasse quase a morrer. E se continuasse a gritar, eles iriam responder dizendo: assim será feito ao homem que vem em nossa terra. E quando os homens ouviam todas essas coisas que as pessoas das cidades de Sodoma faziam, eles evitavam ir até lá. E se um homem pobre viesse à sua terra, eles lhe dariam prata e ouro, e proclamavam em toda a cidade que não lhe fosse dado sequer um pedaço de pão para comer. E se o estranho permanecesse lá alguns dias e morresse de fome, não tendo sido capaz de obter um bocado de pão, depois de sua morte, todas as pessoas da cidade vinham e tomavam a sua prata e ouro que tinham sido dados a ele. E aqueles que pudessem reconhecer a prata ou o ouro que lhes tinham dado, o levavam de volta em sua morte. E também lhes tiravam as roupas e lutariam por elas. E o que prevalecesse sobre o seu vizinho as tomaria para si. Eles depois o levavam e o enterravam sob alguns dos arbustos nos desertos, e deste modo eles fizeram todos os dias a qualquer um que viesse até eles e morresse na sua terra. E no decorrer do tempo, Sara enviou Eliezer para Sodoma para ver Ló e saber de seu estado. E Eliezer foi a Sodoma e encontrou um homem de Sodoma lutando com um estranho. E o homem de Sodoma despiu o pobre homem de todas as suas roupas e o abandonou. E este pobre clamou a Eliezer e suplicou a seu favor por causa do que o homem de Sodoma tinha feito a ele. E ele lhe disse: por que tu agiste assim para com o pobre homem que veio para a tua terra? E o homem de Sodoma respondeu a Eliezer, dizendo: é este homem teu irmão? Ou alguma pessoa de Sodoma te constituiu um juiz neste dia, para que tu defendas este homem? E Eliezer lutou com o homem de Sodoma por causa do pobre homem. E quando Eliezer se aproximou para recuperar a roupa do pobre homem, ele apressou-se e com uma pedra feriu a Eliezer na testa. E o sangue fluiu copiosamente da testa de Eliezer, e quando o homem viu o sangue, ele agarrou Eliezer, dizendo: dá-me o meu salário para que te livre deste mau sangue que está na tua testa, pois tal é o costume e a lei em nossa terra. E Eliezer disse-lhe: tu me feriu e queres que te pague o teu salário? E Eliezer não quis dar ouvidos às palavras do homem de Sodoma. E o homem lançou mão de Eliezer e levou-o para Chacra, o juiz de Sodoma, para julgamento. E o homem falou com o juiz, dizendo: rogo-te, meu senhor, assim e assim esse homem fez. E eu o feri com uma pedra de forma que o sangue fluiu da sua testa. E ele não está disposto a dar-me o meu salário. E o juiz disse a Eliezer: este homem fala a verdade a ti. Dá-lhe o seu salário, pois isso é o costume em nossa terra. E Eliezer ouviu as palavras do juiz, e ele agarrou uma pedra e feriu o juiz. E a pedra bateu na testa, e o sangue fluiu copiosamente da testa do juiz. E Eliezer disse: se isso então é o costume em tua terra,
Dá tu a este homem o que eu deveria ter dado a ele, pois isso tem sido a tua decisão, e tu o decretaste. E Eliézer deixou o homem de Sodoma com o juiz e foi embora. E os reis de Elão fizeram guerra contra os reis de Sodoma, e os reis de Elão capturaram todos os bens de Sodoma e tomaram Ló cativo com sua propriedade. Quando isto foi dito a Abraão, ele foi e fez a guerra com os reis de Elão e recuperou toda a propriedade de Ló, bem como a propriedade de Sodoma. E naquele tempo a mulher de Ló lhe deu uma filha, e a chamou de Pautite, dizendo, porque Deus tinha entregue a ele toda a sua família dos reis de Elão. E Pautite, filha de Ló, cresceu, e um dos homens de Sodoma a tomou por esposa. E um homem pobre chegou à cidade em busca de manutenção, e ele permaneceu na cidade alguns dias, e todas as pessoas de Sodoma proclamaram, como era seu costume, de não dar a este homem um pedaço de pão para comer, até que ele caísse morto sobre a terra. E elas assim fizeram. E Pautite, a filha de Ló, viu este homem deitado na rua morrendo de fome, e ninguém lhe dava qualquer coisa para mantê-lo vivo, e ele estava prestes a morrer. E a sua alma se encheu de compaixão por causa do homem, e ela lhe deu secretamente pão para muitos dias, e a alma deste homem reviveu. Porque, quando ela saía para buscar água, ela colocava o pão na jarra de água, e quando ela chegava ao lugar onde o pobre homem estava, ela tomava o pão do jarro e dava-lhe de comer, e assim fez ela por muitos dias. E as pessoas de Sodoma e Gomorra se perguntavam como esse homem pôde suportar a fome por tantos dias. E disseram uns aos outros, isso só pode ser porque ele come e bebe, pois nenhum homem pode suportar a fome por tantos dias ou viver como este homem tem vivido, sem que o seu semblante se altere. E 3 homens ocultaram-se perto do lugar onde o pobre homem estava, para saber quem era que lhe trazia pão para comer. E a filha Pautite de Ló saiu naquele dia para buscar água, e ela colocou o pão em seu jarro de água, e ela foi tirar água no lugar onde estava o pobre. E ela tirou o pão do jarro e deu-o ao homem, e ele comeu. Os 3 homens viram o que Pautite fez com o pobre homem, e disse-lhe, és tu então que o apoias, e portanto não tem passado fome, nem mudou de aparência e nem morreu como os restantes. E os 3 homens saíram do local em que eles estavam escondidos, e eles agarraram Pautite e o pão que estava na mão do pobre homem. E tomaram Pautite e trouxeram-na diante de seus juízes. Assim fez ela. É ela que fornece com pão o pobre homem. E é por isso que ele não morreu durante todo este tempo. Portanto, declara-nos então o castigo devido a esta mulher por ter transgredido nossa lei. E o povo de Sodoma e Gomorra reuniu-se e acendeu um fogo numa rua da cidade, e levou a mulher e lançou-a para o fogo, e ela foi reduzida a cinzas. E na cidade de Admá havia uma jovem mulher a quem fez igual. Pois um viajante veio para a cidade de Admá para ficar ali a noite toda, com a intenção de prosseguir para sua casa de manhã. E ele se sentou em frente à porta da casa do pai dessa jovem para permanecer lá, pois o sol havia se posto quando ele chegou naquele lugar. E a jovem mulher viu sentado ao lado da porta da casa, e pediu-lhe um copo de água, e respondeu-lhe, quem és tu? Ele disse a ela, eu estava neste dia na estrada, e cheguei aqui quando o sol se pôs. Então eu vou passar aqui toda a noite, e de manhã me levantarei cedo e continuarei minha jornada. E a jovem entrou em casa, e foi dar pão e água ao homem para comer e beber. E este caso se tornou conhecido do povo de Admá, e trouxeram a jovem diante dos juízes, para que a julgassem por este ato. E disse o juiz, esta mulher é digna de morte, pois transgrediu a nossa lei, e esta é, portanto, a decisão sobre ela. E as pessoas dessa cidade reuniram-se e trouxeram a mulher jovem, e a ungiram com mel da cabeça aos pés, como o juiz havia decretado, e a colocaram diante de um enxame de abelhas, que estava então em suas colmeias, e as abelhas voavam sobre ela, e picaram seu corpo inteiro ao ponto de ficar inchado. A jovem gritou por causa das abelhas, e ninguém ligou ou teve pena dela.
e seus gritos ascenderam aos céus. E o Senhor foi provocado nesta e em todas as obras das cidades de Sodoma, pois tinham abundância de alimentos, e tinham tranquilidade entre eles, e ainda assim não sustentavam os pobres e os necessitados. E nestes dias as suas maldades e pecados se tornaram grandes diante do Senhor. E o Senhor enviou 2 dos anjos que foram à casa de Abraão para destruir Sodoma e suas cidades. E os anjos se levantaram da porta da tenda de Abraão, depois de terem comido e bebido, e chegaram a Sodoma ao anoitecer. E Ló estava então sentado à porta de Sodoma, e quando os viu, levantou-se para conhecê-los. E ele se inclinou diante deles. E ele os pressionou muito e os trouxe para sua casa. E deu-lhes comida, e ficaram toda a noite em sua casa. E os anjos disseram a Ló: Levanta-te, sai deste lugar, tu, com tudo que pertence a ti, para que não pereças na injustiça desta cidade, porque o Senhor vai destruí-la. E os anjos apressaram a mão de Ló e a mão de sua esposa, as mãos de seus filhos e todos pertencentes a ele, e tiraram-no e puseram-nos fora da cidade. E eles disseram a Ló: Escapa-te por tua vida. E ele fugiu e todos os que lhe pertenciam. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra e sobre todas estas cidades. E destruiu essas cidades e toda a planície e todos os habitantes das cidades e o que nascia da terra. E Ado, a mulher de Ló, olhou para trás para ver a destruição das cidades, com compaixão por seus filhos que permaneceram em Sodoma, pois eles não foram com ela. E quando ela olhou para trás, ela se tornou uma estátua de sal, e ainda está naquele lugar até este dia. E os bois que estavam naquele lugar diariamente lambem o sal das extremidades de seus pés, e de manhã brotam de novo, eles novamente o lambem até hoje. E Ló e suas 2 filhas esconderam-se na caverna de Adulão, e lá permaneceram por algum tempo. E Abraão levantou-se de madrugada para ver o que tinha sido feito às cidades de Sodoma, e ele olhou e viu a fumaça das cidades subindo como fumaça de uma fornalha. Ló e suas 2 filhas permaneceram na caverna, e elas fizeram seu pai beber vinho, e se deitaram com ele, pois disseram que não havia homem na terra que pudesse dar semente a elas, pois elas achavam que a terra inteira havia sido destruída. E ambas se deitaram com seu pai, e elas conceberam e geraram filhos, e ao primogênito deram o nome de Moabe, dizendo: Do meu pai eu o concebi. E ele é o pai dos moabitas até este dia. E a menor chamaram seu filho de Ben-Ami. Ele é o pai dos filhos de Amon até este dia. E após isto, Ló e suas 2 filhas foram embora de lá. E ele habitou no outro lado do Jordão com suas 2 filhas e seus filhos. E os filhos de Ló cresceram e tomaram mulheres da terra de Canaã, geraram filhos, frutificaram e se multiplicaram. Obrigada pelo seu tempo e por ter ficado comigo até agora. Se você gostou, inscreva-se no canal, avalie e compartilhe, pois isto incentiva o meu trabalho.